E hoje tem reportagem especial aqui no nosso Fenômeno Fica Alerta com o repórter Alan Garcia sobre um assunto que faz parte do nosso cotidiano, que são casos de pessoas desaparecidas. E ninguém melhor do que o próprio Alan para falar dessa reportagem que mostra os dramas de tantas famílias em Alagoas. O Alan vai contar para a gente um pouco da construção dessa reportagem. Não foi fácil. Conheço o Alan, conversamos aqui várias vezes e muitas vezes o Alan, uma pessoa mais comedida, mais séria, mas se emocionou e muito, porque ele sentiu de perto o momento de dor que essas pessoas acabam durante esses anos todos, sem ter notícia dos seus parentes que sumiram. Alan, prazer tê-lo aqui conosco mais uma vez, boa tarde. Que bom você estar aqui pertinho, porque a gente está sempre nessa correria, nós nos encontramos apenas na redação, e a gente comentava sobre isso, de contar essas histórias. Eu queria que você falasse como é que nasceu a ideia de fazer a construção dessa matéria que fala de um assunto tão delicado e tão recorrente. Boa tarde, meu amigo, seja bem-vindo. Tudo bom, Wilson? Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está aqui conosco. O Fica Alerta, como você fala aqui todo dia, né, é um fenômeno. E isso acontece o quê? Muita gente liga para a nossa produção falando desses relatos, de um parente, de um amigo que desapareceu. Toda semana a gente recebe ligações assim, quase todo dia. Isso chamou a atenção da Vera, que é a editora-chefe aqui do Fica Alerta, e propôs, por que a gente não fala sobre esse assunto? Esse é um assunto que está na casa de grandes telespectadores da gente, de muitos telespectadores. E aí a produção entendeu que era necessário falar sobre esse assunto e a Tereza, que é a produtora, caiu em campo, né, para ir atrás de dados, que é importante a gente trazer esses dados, a quantidade de pessoas, o que é que faz o poder público, né, mas também em busca dessas histórias. Quer dizer, histórias que nós mostramos aqui e histórias que nós vivenciamos, né, esse momento de sofrimento, do desaparecimento, mas que às vezes por conta do corre-corre do dia a dia, essas histórias acabam ficando quase que esquecidas. Sim. Mas para essas famílias as histórias são eternas. E você acompanhou muitas dessas. São eternas, né? São pesadas, são tristes, porque é um pai que, por exemplo, hoje saiu de casa para trabalhar, o filho estava lá, voltou para casa e pergunta à mulher: cadê meu filho? Cadê o menino? Ou cadê a filha? Ah, ele saiu, foi para estudar, foi ver os amigos, ver a namorada ou o namorado. Ah, mas essa hora ele já deveria ter voltado, ele sempre está em casa essa hora. E aí já dá o dia seguinte, e o filho ou a filha não aparece, aquele parente não volta. E até hoje espera o retorno, espera o filho chegar em casa, bater na porta e entrar. Olha a dor de um pai que é ficar nessa aflição e nada acontece. Várias histórias, vários relatos de sofrimento, de não saber o que é que está acontecendo ou o que é que aconteceu com seus entes queridos. Dessas histórias todas que você acompanhou, Alan, qual foi aquela que mais marcou você nessa matéria que nós vamos exibir daqui a pouquinho? Wilson, na reportagem a gente traz com a entrevista uma história, né, que é a do seu Cido, carinhosamente a gente chama assim. Mas a gente tentou ouvir diversas famílias, mas é o que a gente está falando. É muito difícil eles falarem sobre o assunto. Eu até conversei, né, por telefone, a Tereza também, que ficou responsável pela produção, com o pai do Alan, que é um desaparecido. Seu xará, né? Meu xará, né? E a gente chegou a marcar a entrevista. No dia da entrevista, ele ligou: a gente não vai gravar. Por quê? Por quê? Porque ele não aguenta falar sobre o assunto, nem ele, nem a esposa. No primeiro contato, ele disse: olha, eu vou conversar com a minha esposa para ver se a gente consegue. E a gente ficou naquela conversa, tentando convencer mesmo, né? E ele até chegou a aceitar, mas no dia da gravação, ele disse: não venham, porque não vai dar. Então, a história que eu ouvi mais de perto, mais a fundo, foi a do seu Cido, né, que foi exatamente nesse exemplo que eu contei aqui. Saiu de casa para trabalhar, o filho também. Na hora de voltar, o filho não estava em casa. Comprou uma moto para o filho, para ele poder estudar, trabalhar, sair com os amigos, mas o filho até hoje
nunca voltou. E ele guarda o carro que ensinou o filho a dirigir, ele guarda o carro na esperança do filho voltar e a família poder passear pela cidade, viajar, como faziam. Voltar a ser feliz. Né? Voltar a ser feliz. Tá difícil. Vamos acompanhar. Então. Mas vamos lá? Isso são emoções, até eu vejo que você está até emocionado. Não é fácil, você viveu de perto, né? Então, a partir de agora, nós vamos ver essa reportagem feita pelos repórteres Alan Garcia e Cleviton Carvalho sobre o drama dessas famílias que têm parentes desaparecidos. São anos de dor e sofrimento à espera de um telefonema, de uma pista, de respostas. Você vai entender como a tecnologia e o trabalho de órgãos como o Ministério Público e a perícia oficial têm ajudado no esclarecimento desses casos. A partir de agora, você acompanha na íntegra a matéria feita pelo Cleviton Carvalho e o nosso querido jornalista Alan Garcia. Acompanhe. Maria Clara Gomes da Silva, desaparecida desde o dia 19 de julho deste ano. Alan Teófilo, desaparecido desde o dia 23 de novembro de 2017. Edivaldo Sabino Fidelis de Moura, desaparecido desde o dia 3 de agosto de 2018. No dia 3 de agosto de 2018, às 3h30 da tarde, ele saiu, foi buscar a moto que tinha deixado no Lava Jato e de lá foi para uma festa. Que festa foi essa que até a data de hoje anoiteceu e não amanheceu, meu filho. Com o coração apertado, o seu aparecido guarda com todo cuidado os documentos do filho, na esperança de um dia ele aparecer. Edivaldo Sabino Fidelis de Moura tinha 23 anos quando saiu de casa e nunca mais voltou. Aí eu comecei a ligar, o telefone já estava desligado. Aí eu mandava mensagem no WhatsApp e nada dele visualizar. Painho, qual é a hora, painho? Venha-se embora, meu filho, para casa, onde é que você tá? E nada de visualizar. No domingo, aí veio um colega meu que eu não estava nem em condições de dirigir. Aí a gente foi para o ML, para a Central de Fragante e para o Ponto de Socorro. Nada. E essa aí vem sendo a minha rotina, entendeu? Aonde eu tenho a oportunidade eu vou e até agora nada. Na época, o caso foi parar nas páginas de jornais. Se o meu filho estiver por aí, alguém estiver com ele, solte o meu filho. Se ele estiver em algum canto, fizer alguma coisa com ele, diga onde foi, que eu vou lá buscar. Agora o que eu não quero é estar com essa angústia. O Ministério da Justiça lançou em maio deste ano uma campanha para encontrar pessoas desaparecidas através do DNA. Em Alagoas, o teste pode ser realizado no IML daqui de Maceió e no de Arapiraca. Qualquer pessoa que queira encontrar um parente desaparecido pode solicitar a coleta do material biológico. De acordo com o laboratório forense, existem 800 corpos não identificados em Alagoas. O Instituto de Criminalística tem recolhido material genético deles para dar início ao trabalho de identificação. Eu fui o primeiro da fila lá. Eu fui o primeiro a fazer o exame, entendeu? Aí mandaram a gente aguardar, tá aguardando o resultado. 100 pessoas já fizeram a coleta de material genético para tentar encontrar parentes desaparecidos. E esse material dessas famílias ele já foi processado e foi inserido no banco de perfis genéticos, onde a checagem, não só aqui com o estado de Alagoas, mas com restos mortais não identificados do Brasil todo e até com pessoas vivas que não estão identificadas, que não sabem quem são, estão desmemoriadas. E, ao mesmo tempo, nós estamos processando os restos mortais não identificados existentes nos 2 IMLs daqui de Alagoas. O avanço da tecnologia tem ajudado cada vez mais os peritos a desvendarem a verdadeira história por trás do desaparecimento. Robôs como esses daqui extraem o DNA de pessoas vivas e também aquele encontrado nas ossadas. Esse trabalho já ajudou 2 famílias alagoanas a finalizarem as buscas por parentes que desapareceram da noite para o dia. Um dos casos foi o da estudante Roberta Dias, que desde 2012 a mãe da jovem não tinha notícia. O corpo dela foi enterrado na areia da praia de Piaçabuçu.
O suspeito de ter matado Roberta é um amigo do rapaz que ela namorava e de quem estava grávida. O assassinato teria sido encomendado pela ex-sogra. Você acha que se fosse da forma antiga, anterior, teria resolvido esse caso ou não? Sozinho não, porque nós tentamos, foi bem no momento que chegou o moedor de ossos e nós tentamos na forma antiga e não tivemos um resultado satisfatório. Aí só tentando nessa forma nova foi que a gente conseguiu um resultado satisfatório. Também chegou ao fim a busca por Erivaldo Leite da Silva. Este foi o primeiro caso solucionado com o uso do teste de DNA. O DNA ele fica aprisionado no tecido ósseo, no tecido dentário por vários anos. Então por isso que é um material mais seguro, porque mesmo decorrido algum tempo, ainda há a possibilidade de se manter íntegro o DNA. Por isso que nós processamos essas amostras. A genotipagem, o DNA, aliado ao banco de perfis genéticos, veio para ajudar. É uma ferramenta a mais que eu creio que seja bem eficaz e que vai dar uma resposta para essas famílias, porque o que elas querem é uma resposta. Um desaparecimento sem resposta é o do jovem Alan Teófilo. Essa imagem mostra a última vez que o carro dele foi visto. Era 9 da noite quando ele passava nesta rua na cidade de Satuba, no dia 23 de novembro de 2017. Na época, os parentes pediram ajuda ao governo de Alagoas para encontrar o rapaz. Ao mesmo tempo, o delegado responsável pediu para deixar o caso porque não conseguia evoluir na investigação. A produção do Fica Alerta chegou a marcar uma entrevista com parentes de Alan Teófilo durante as gravações desta reportagem. Mas o pai dele desmarcou. Disse que ele e a esposa, mãe do rapaz, ainda não conseguem falar sobre o desaparecimento do filho. O Ministério Público criou em 2018 o Programa de Localização e Identificação de Desaparecidos. Neste ano, 1.500 famílias foram cadastradas no banco de dados. 285 casos foram concluídos, mas o número pode ser ainda maior, porque nem todos são registrados na polícia. Quem faz esse alerta é a promotora Marluce Falcão, coordenadora do Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos do Ministério Público de Alagoas. Nós temos um déficit, antes de 2018, de 1.800 casos de boletins de ocorrências anteriores, dos quais nós temos que fazer a investigação para saber se essas pessoas ainda continuam desaparecidas e se há interesse da família em localizá-las e nos fornecer elementos para que nós possamos abrir as investigações e acompanhar esses casos. Então, é importante que cada pessoa que tem ainda na sua família alguém desaparecido e que ainda não recebeu uma resposta da sociedade, que faça um boletim de ocorrência, que procure as autoridades, procure o promotor de justiça na sua cidade e ele nos encaminhará para o PLID, a esse boletim de ocorrência, onde nós poderemos realizar as buscas e também fazer as diligências necessárias em todos os estados da federação. Porque algo importante é que o Sinalide ele está presente em todos os ministérios públicos do Brasil. Crianças e idosos engrossam a lista de desaparecidos no site do MP. São eles as principais vítimas. É grande o número de crianças e adolescentes desaparecidos, mas também de idosos. E em decorrência desse período da pandemia, nós verificamos muitas ocorrências de pessoas também com distúrbios mentais que desaparecem. E são todos esses casos, tanto a criança, o adolescente, o idoso e as pessoas com problemas mentais, nos causam uma preocupação muito grande, porque é um risco à sua integridade física, à sua saúde e até à sua vida, permanecer afastado de sua família em situações que a gente não tem como precisar. A Polícia Civil segue na procura para solucionar os casos registrados. Enquanto houver possibilidade, nós iremos, investigaremos, diligenciaremos com a intenção de localizar qualquer pessoa que seja. Né? Apenas o óbito confirmado realmente permitiria a não procura mais dessa pessoa, dessa vítima que foi sequestrada, que foi arrebatada, que foi mantida em cárcere.
A chance de um reencontro pode encher de esperança o coração de milhares de parentes de pessoas que sumiram sem deixar nenhuma pista. Na garagem de casa, seu Aparecido guarda o carro onde ensinou o filho a dirigir. Passeios que ele espera refazer com a melhor companhia. Aqui, eu não me desfaço desse carro, não. Mesmo que eu compre outro mais novo, mas ele vai se acabar aqui, porque aqui é o meu, tô vendo meu filho aqui. Quando ele andava aqui de lado comigo, às vezes ele dirigindo, eu aqui de lado dizia, pai, mais devagarzinho, entendeu? Então é por isso que eu não me desfaço. É a cara do meu filho esse carro. Qual a notícia que o senhor gostaria de receber agora? Meu filho tá vivo. É o que eu mais queria na minha vida. Forte, né? Como não se emocionar, né, Wilson? Como não se emocionar, é verdade. Você é pai, eu também sou. E não é fácil, esse tempo passa, mas a dor continua. Alan, primeiro, parabéns pela sensibilidade, pela forma como você conduziu, junto com toda a equipe. Aliás, parabéns à nossa produção, nossa editora-chefe, a Vera Valério, a todos que participaram pela competência de buscar essa informação, porque nós mostramos 3, 4 casos, mas você sabe que isso acontece, como você bem falou, todos os dias. Nós relatamos agora há pouco uma jovem de 18 anos. Exato. Então, Alan... A gente torce para que esteja viva. É isso, é claro. A gente espera o final feliz. Que seja uma vontade dela de ter saído ali de casa. Mas será que foi? Pois é. Como ficam essas pessoas? Esse vazio que eu acho que esse sentimento que você está sentindo, que você foi em loco e, como você bem disse, me emocionei quando fiz, quando editou e quando assisti. E muitas vezes eu faço questão, às vezes acompanho rapidamente, mas eu sempre deixo para assistir junto com eles aqui, para poder ter a mesma sensação de você que está do outro lado aí, que também deve ter se emocionado, ou deve ter uma história para contar, seja de alguém desaparecido na sua família, ou seja de um amigo que você sabe que está buscando pelo seu ente querido. Alan, você sabe uma das coisas que eu fico pedindo enquanto eu vejo a matéria e acompanhando a matéria? Que a gente pudesse, que todos tivessem uma resposta, sejam com um final feliz ou não, porque o que nós vimos do seu Cido, como você bem disse, ele quer ter um desfecho. Ele só vai fechar essa ferida quando ele souber se o filho está vivo, morto, ou o que aconteceu. Como ele disse, onde estiver, eu quero ir buscar meu filho, para que eu possa dar a ele as honras que ele merece. É tudo que esses parentes querem, Wilson, é a resposta, é saber o que aconteceu com aquele filho, com a filha, com o avô, com o pai que desapareceu. Eles querem dar, né, se estiver morto, enfim, querem enterrar, quer poder se despedir daquele parente de uma forma digna. Vai sofrer? Vai. Mas é muito pior, ouvindo esses relatos, ficar aí, né, vagando, sem saber o que de fato aconteceu. Está vivo, mas está vivo aonde? Está sofrendo, está sendo maltratado? É esse sofrimento que eles querem dar um fim. Aí, Wilson, eu peço licença para dar um recado para você. Se você tem um parente que desapareceu ontem, antes de ontem, hoje, não espera aquele prazo de 24 horas que a gente sempre escutou dizendo que tinha que esperar. Não tem que esperar mais prazo, coisa nenhuma. Desapareceu hoje, vá hoje a uma delegacia falar, né, sobre esse sumiço. Porque o tempo, ele pode fazer a diferença. Exato. Né? Você toca num assunto importante, que é isso que nós vamos debater daqui a pouquinho, com o nosso quadro Explica Pra Gente, porque até então havia uma ideia de esperar 24 horas. Isso hoje não existe mais, é isso que nós vamos saber. Alan, só mais fique à vontade, claro. Se você tem um parente desaparecido, vá até o IML, daqui de Maceió ou de Arapiraca, para que o pessoal possa colher o seu DNA. Não é seringa, não é cirurgia, não é nada. É apenas uma esponja dentro da boca, na lateral da bochecha, para colher um pouco da tua saliva. E a partir daí, eles vão cruzar os dados dos mortos que estão no IML para poder saber se o teu parente é um daqueles mortos. Enfim, pode ser triste esse desfecho, mas acaba. Terrível, sem saber o que aconteceu com eles. É o que a gente quer saber. Claro que o ideal é que fossem vivos. Claro. Mas para acessar, o seu Cido quer de qualquer forma. Chega uma hora, como ele viu ali, a dor é tão grande que ele quer qualquer que seja a informação.
E essa coleta do material genético é muito importante. Muito Como importante. Você vê disso, é um bastãozinho, como se fosse uma haste flexívelzinho que passa na mucosa da boca, fica lá e todos os corpos que chegarem serão confrontados. De repente, pode ser aquele parente que você busca há anos. E aí essa busca incessante e dolorida pode chegar ao fim. O recado do Alain é muito importante. Façam isso. Perfeito. Wilson. Um abraço grande, Até amigo. a próxima. Parabéns mais uma vez. Que bom que você está conosco aqui na nossa família Sempre. PScom e no Eu nosso que agradeço. Fica Alerta. Vou pra rua, que a rua me chama. Vai voltar agora Tá bom? para trazer informações. Um abraço, meu Tchau, querido tchau. Alain Tchau, Garcia. gente. Muito bem. Valeu.